Agora nós vamos falar sobre as atitudes positivas alimentares. Como que isso funciona, né? Lembra que no vídeo anterior eu falei sobre as 10 dicas de como a gente tem um planejamento alimentar, né? Mas para que tudo aquilo ali funcione, é necessário que nós tenhamos atitudes alimentares positivas, tá? Mas o que são mesmo essas atitudes alimentares positivas? São atitudes que desaceleram a nossa mente e faz com que o nosso momento de alimentação ele se torne pleno, se torne único, se torne prazeroso, tá? Para isso, eu também dou algumas dicas de como é que eu tenho que ter essas atitudes positivas. Primeiro, na hora que você for se alimentar, perceba e acolha suas emoções e sentimentos antes das refeições. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você estiver muito ansioso, você vai comer e você não vai perceber a quantidade de comida que você ingeriu. Então, se você estiver ansioso, pare, respire lentamente, para depois então você começar a comer. Use as técnicas de respiração. Técnica de respiração, Juliana? Use. Inspire pelo nariz, solte pela boca. Inspire pelo nariz, solte pela boca. Que você vai perceber que você vai se acalmar. Aí sim você vai ter controle da quantidade de comida que você vai ingerir. Porque se você estiver ansioso, você vai comer. Quando percebeu, já comeu um volume enorme. E depois que você coloca para dentro, não tem como tirar, tá? Essa é a primeira dica. Perceba e acolha as suas emoções e sentimentos antes de começar a sua refeição. Segunda dica, desconecte-se da TV, computador, celular e das redes sociais na hora que você for se alimentar, tá? Por quê? Porque você também vai comer quantidades que você não vai perceber. Você tá aqui nas redes sociais e você come. Você vai comendo, mexendo nas redes sociais. Você come mais ou você não come mais quando você tá mexendo no celular ou assistindo televisão? Hein? E agora? Não é? Então, a minha segunda dica é desconecte-se. Fique só você e o seu momento de refeição. Coma com atenção plena e concentre-se no ato de se alimentar. Isso por quê? Por quê? Porque você precisa saber e sentir o sabor e o aroma da comida. Então, coma com atenção plena, saiba o que você está comendo. Às vezes você está comendo uma comida, mexe tanto que você não sabe nem o que está comendo, não é? Então, tenha cuidado com isso. Coma com atenção plena e concentre-se no seu ato de alimentar. Para você não comer apenas por comer, mas para você saber o que você está ingerindo, para você saber o que você está colocando para dentro, para você saber que a comida tem que lhe causar um bem-estar, tá? A outra dica que eu dou é mastigue lentamente os alimentos. Quando você colocar a comida na boca, pegue os seus talheres e apoie na mesa ou no prato, como você preferir. Entre uma colherada e outra e mastigue bem. Mastigue. Por quê? Isso vai facilitar a sua digestão e para quem tem, as pessoas que têm refluxo, vai melhorar essa condição do refluxo. Porque você vai trabalhar bastante o alimento dentro da sua cavidade oral e quando ele descer, que chegar no estômago, ele já vai estar bastante triturado e seu estômago vai trabalhar menos. E aí você não vai sentir aquela sensação do ácido clorídrico voltar e provocar azia, que é horrível. É horrível. Então a sugestão que eu dou é mastigue lentamente os alimentos. Apoie os talheres
na mesa, entre as garfadas, fazendo uma leve pausa no momento das refeições. Uma outra forma de comer mais devagar é comer com a mão que você não escreve. Se eu tenho a habilidade de comer com a mão esquerda, escrever com a mão esquerda, né? Então, geralmente eu pego o talher com a minha mão direita. Então, eu tenho mais facilidade para comer. Já com a mão que eu não tenho dominância, eu vou comer mais devagar, porque eu vou me concentrar que eu tenho que pegar a quantidade com a colher e deslocar isso para minha boca, né? Então, a outra sugestão que eu dou é, depois de mastigar lentamente, é usar a mão que eu não tenho dominância, para eu poder pegar o garfo ou a colher para eu me alimentar. Pois, para manter uma alimentação equilibrada em nutrientes e em quantidade de nutrientes, além do planejamento das refeições associadas a atitudes alimentares positivas, tudo isso é estratégia que a gente utiliza para combater os efeitos negativos do isolamento social. Eu não sei se vocês conhecem, mas ou já ouviram falar sobre o guia alimentar. Eu vou ler para vocês aqui, porque ele dá os 10 passos da alimentação saudável. O guia alimentar, vocês podem pegar ele facilmente na internet. É só digitar no Google, guia alimentar, 10 passos da alimentação saudável. E vai aparecer. Aí ele é numa capinha, o mais atual é uma capinha, ele que tá na capinha verde, se eu não me engano, tá? Então, para finalizar a nossa palestra de hoje, né, eu vou falar desses 10 passos. São 10 passos simples, que eu creio que todas vocês já conheçam, mas eu vou citar aqui para vocês, tá? E deixo como tarefinha para casa a pesquisa desses 10 passos da alimentação, guia alimentar, 10 passos de alimentação saudável para vocês terem em casa, bem como tem um conhecimento também da pirâmide alimentar, para você saber o que é que você tem que comer e em que quantidades você deve comer, tá? Lembrando que a pirâmide, ela tem esse formato, não é isso? Onde aqui eu vou ter um leque de opções e aqui em cima também. E aí lá na pirâmide alimentar, quando vocês verem a figura, ele vem especificando o que é que tem na base e até chegar no topo e as porções que você deve comer durante o dia, tá? Então, voltando aqui para o guia alimentar. Então, são 10 passos que ele dá. Então, primeiro passo que ele diz lá é: prefira sempre os alimentos in natura ou minimamente processados. Por quê? Porque vai ter menos aditivos químicos, e os aditivos químicos, eles causam alergia alimentar, intolerâncias. Então, prefira alimentos in natura. Segundo, utilize óleos, gorduras e sal e açúcar em pequenas quantidades, para que você venha a evitar as doenças, diabetes, colesterol, triglicerídeos, tá? Mas, Juliana, qual é a quantidade que eu tenho que consumir por dia? A quantidade de sal que a Organização Mundial de Saúde aprovou e decretou é de 4 a 5 gramas por dia do sal. Então, do café da manhã até a sua última refeição, eu tenho que comer somente 5 gramas de sal por dia. Mas como é que eu vou saber isso, né? Se eu faço comida, eu tenho noção de quantas colheres de sal eu coloco na comida. Se eu tiver uma curiosidade, eu pego aquela colher que eu faço a comida, eu peso ela e divido pelo número de pessoas que vai comer aquele prato. Aí eu vou saber quanto de sal eu tô comendo por dia. Por exemplo, eu faço 1 quilo de arroz, eu uso 1 colher de sopa. 1 quilo de arroz come quantas pessoas na sua casa? Na minha, 1 quilo de arroz come 8 pessoas. E eu uso 10 gramas de sal. Então, eu divido 10 gramas do sal, divido pelo número de 8 pessoas, que é a quantidade de pessoas que vai comer aquele meu 1 quilo de arroz, e aí eu vou saber quantos gramas eu tô comendo de sal. Eu e meus familiares. Lembrando que no meu prato eu tenho sal no arroz, feijão, na carne.
tá? Então, tenha cuidado e fique com um olhinho atento de quanto de sal você tá comendo por dia, tá? Limite o consumo de alimentos processados. Eu não tô dizendo que você não deva comer alimentos processados, mas que você tenha moderação no consumo dos alimentos processados. Mas, Juliana, que alimentos processados são esses? São aqueles alimentos que estão guardados em conservas, em salmouras, frutas que são aquelas frutas que são açucaradas, que já são desidratadas e açucaradas, as carnes que já estão salgadas ou defumadas, queijos e pães, tá? Porque um dos objetivos dos processados é aumentar o prazo de validade dos alimentos. Um exemplo que eu sempre dou, o leite. Quando você compra o leite in natura, se você deixar ele fora da geladeira por 6 horas, ele talha. 6 horas. Se você compra um leite, que eu chamo de barriga mole, que é aquele de saquinho, ele tem 3 dias a validade dele. Se você compra o leite UHT, leite de caixinha, quanto tempo é a validade desse leite de caixinha? 6 meses. 6 meses, E quando você vai no supermercado, você ainda compra ele na prateleira. Ele não tá em área refrigerada. Juliana, é verdade. Ele fica mesmo nas prateleiras, ele não fica na área de refrigeração. Por quê? Desculpa. Rico em aditivo químico. Para aumentar a vida útil de prateleira. Então, tenha cuidado com os alimentos processados. Coma regularmente e com atenção. Desculpa, gente. Prefira alimentar-se em lugares tranquilos, limpos e na companhia de outras pessoas. Tá bom? Sexta dica que o guia alimentar diz: faça suas compras em locais que tenham grande variedade de alimentos in natura. Quando possível, prefiro os alimentos orgânicos e agroecológicos. Por quê? Pela nossa saúde agradece, tá? Nós não vamos estar ingerindo venenos que são colocados nas plantações. Os hormônios que são colocados nas frutas, nos legumes, para que eles cresçam mais rápido e fiquem mais volumosos. Uma dica que eu sempre dou, quando você vai comprar cenoura, compra mais enrugadinha, tá? Quanto mais enrugada, melhor, tá? Mais natural ela é, tá? A sétima dica que eu dou, que o guia alimentar diz é: desenvolva suas habilidades culinárias. Descasque mais e corte menos. Juliana, descasque mais e corte menos? Você, essa semana, você descascou mais ou você cortou mais? O que é que essa pergunta quer dizer? Você consumiu mais alimento in natura ou você consumiu mais produto industrializado essa semana? Essa é a pergunta. Você descascou mais ou você cortou mais? Tá? Cuidado. Prefira alimentos in natura e não alimentos processados. A oitava dica: planeje seu tempo. Distribua as responsabilidades com a alimentação na sua casa. Comer bem é tarefa de todos. E quando você for comer fora, a nona dica: prefira locais que faça comida na hora. Evite comer aquelas comidas que você não sabe nem que hora foi preparada, tá? Prefira locais que você saiba que aquela comida foi feita ali, que não tem muito tempo que foi feita, ou de preferência que você pediu e ela foi ser confeccionada, tá? 10ª e última dica que o guia alimentar nos diz é: seja crítico. Existem muitos mitos e publicidades enganosas em torno da alimentação.
Avalie as informações que chegam até você e aconselhe seus amigos e familiares a fazerem o mesmo. Então não caia na propaganda que passa na televisão mostrando aqueles hambúrguer que na hora que você vê chegar, a baba escorre, né? Porque você vê super suculento. Cuidado com essas propagandas. Eles mostram comida bonita, tudo, mas aquela comida ela não vai trazer bem para você. Então tenha cuidado, tá? E para finalizar, eu quero agradecer vocês por terem se disponibilizado a parar e a ouvir essas minhas dicas nesse momento. Espero ter contribuído para alavancar a curiosidade de todos em relação a esse tema. E qualquer coisa, dúvida, é só me acionar, tá bom? Estou aqui, a Ruth tem meu contato. Qualquer coisa, é só me acionar. Sigam-me no Instagram, juliana.almeida.nutricionista. E o da minha empresa, que é @alimentos com 2T e U e S no final, .food.service. Tá? Um grande beijo, um abraço e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um cheirão.